Uma juventude ativa e consciente das questões sociais do seu país contribui para o funcionamento saudável de uma sociedade democrática. Mas há a maioria, uma grande camada juvenil aqui em Cabo Verde que está desinteressada da vida política do seu país. Vander? Eu aproveito também a oportunidade para agradecer à Record por esta oportunidade de podermos falar sobre a juventude, falar sobre política e falar, sobretudo, sobre o presente e sobre o futuro de Cabo Verde. Essa questão da falta de interesse dos jovens pela política é uma questão recorrente. E eu, particularmente, não concordo que haja um desinteresse dos jovens pela política no país. Já tinha dito na intervenção anterior que há hoje em dia formas de atividade, de ativismo político diferente de há uns anos atrás. O apogeu das redes sociais surgiu em Cabo Verde por volta de 2013, o apogeu. Então, hoje em dia, o ativismo político se faz nas redes sociais. Os jovens se interessam pela vida política, sim, criticam, e normalmente a crítica, não existe crítica destrutiva quando o objetivo é um Cabo Verde melhor. Há sempre uma crítica à bem de Cabo Verde. E eu vejo posts do Facebook e noutras redes sociais de jovens. Isso demonstra que, de facto, estão sim interessados em avaliar a ação dos seus governantes e dos seus representantes no Parlamento. E aqui há que reconhecer, de facto, que há um certo desinteresse dos jovens pelos partidos políticos, o que nos leva a nós, enquanto políticos e pertencentes a partidos políticos, a repensarmos sobre a nossa forma de atuação, sobre a nossa forma de estar na política, para que, de facto, consigamos reverter o curso das coisas. Volto a referir que, sim, os nossos jovens estão interessados na vida política do país, podem não estar tão interessados nos partidos políticos. Portanto, há que sim, os partidos devem trabalhar para que essa percepção mude. Agora, para que nós consigamos atrair mais jovens para a fileira dos nossos partidos, é necessário que os partidos também se abram mais à sociedade, estejam mais abertos a receber pessoas da sociedade civil com, de facto, com ideias novas e que podem representar uma franja da população que não se revê nos partidos políticos, mas se podem rever em determinadas pessoas. Portanto, neste momento, cabe aos partidos políticos e, sobretudo, cabe a nós, Jotas, dos nossos partidos, trabalhar na formação política, trabalhar na capacitação política, trabalhar na passagem de informações para que possamos aumentar a participação dos jovens na vida política do país, via partidos políticos, que continua a ser o único sistema constitucional reconhecido, e também aumentar ainda mais o associativismo juvenil, a intervenção política que existe no país por parte dos jovens. O Vander falou que a juventude cabo-verdiana está, sim, interessada pela política do seu país, que faz críticas quando necessárias, mas pergunto, a juventude pressiona para a resolução de determinado problema quando é necessário, Fidel? Bom, como eu disse, eu acho que sim, a juventude tem um interesse, não é? Só que eu penso que é preciso reforçar esse trabalho daquilo que é a sociedade civil. Veja, por exemplo, que nós enquanto Jotas, eu penso que o nosso maior ativo é a capacidade que nós temos de trazer para a agenda política nacional
determinadas questões. Nós temos essa faculdade de, através da comunicação social, comunicar determinados problemas que afligem, nesse caso, a juventude, ou desafios, e nós podemos colocar em cima da mesa essas questões. É claro que um jovem também pode fazer isso, não é? Um jovem pode fazer isso, pode ir à imprensa, pode através de jornais ou da televisão para reclamar de uma determinada questão. Mas é claro que quando nós fazemos isso no papel da Jota, nós temos aí o interesse que é coletivo, que não é um interesse que é particular, e essa amplitude acaba por ser um pouco mais. Mas é claro que eu acredito que eu acredito que a nossa juventude poderia fazer mais. E há questões que definitivamente eu acho que precisam ser melhoradas. Veja, por exemplo, se nós compararmos os papéis que desempenham as associações juvenis, estudantis ou comunitárias, a comparação com outros países, eu tenho a impressão que noutros países possivelmente estejam mais avançados. Bastas vezes eu já reuni com associações de estudantes, eu fui presidente da associação de estudantes várias vezes, e no meu tempo eu lembro que nós fazíamos uma espécie de manifestações, de reuniões com a direção, fazíamos cartazes, distribuímos quando alguma coisa na escola não estava a correr bem. E nós fazíamos essa reivindicação. E quem não se lembra que aqui em Cabo Verde já houve manifestação várias vezes de estudantes no passado, mas hoje eu fico com a sensação que as associações trabalham mais com a angariação de fundos e por vezes mais com atividades lúdicas e culturais. Há certas associações que sim promovem algumas conferências, etc. Mas eu tenho a impressão que falta um pouco mais, não é? Para ter uma maior amplitude. Se nós compararmos aqui perto com Portugal, nós vemos associações colocarem ênfase sobre propina, sobre meios condições das universidades, ou sobre emolumentos, ou de bibliotecas, não sei se me percebem, mas eu penso que pode haver essa intervenção mais incisiva em determinados espectros e trazer uma outra contribuição, porque as contribuições que nós damos enquanto Jota, tanto a JPD como a JPI, tem um pendor comum que é a juventude, mas essa opinião depende muito daquilo que é a visão de cada um. Depende daquilo que é a visão de cada um para se poder cada um, portanto, tomar ou fazer o posicionamento que entender ou propor as propostas que bem entender alicerçadas numa visão. Mas, de qualquer forma, como eu disse, eu acho que sim, que os jovens têm interesse por questões políticas, mas ainda o fazem de uma forma muito empírica, e por vezes nós temos que reconhecer que há questões políticas nacionais que poderiam merecer muito mais debate entre os jovens, mesmo nas redes sociais, mas há outros assuntos que me parecem menos importantes, que acabam por ter muito mais debate nas redes sociais que uma questão, às vezes, muito mais que tem muito mais peso no nosso dia a dia e na nossa vida. Às vezes acontece qualquer fenómeno ligado a atividades lúdicas e culturais, e aquilo é motivo de imensas partilhas, não sei quantos milhares de comentários, e às vezes nós temos assuntos bastante delicados no país e que não é essa mesma linha de intervenção por parte dos jovens. Mas, como eu disse, nós somos um país ainda também um país que é jovem, e eu acredito que pouco a pouco vamos ganhando maior e melhor amadurecimento político, não obstante se nós voltarmos atrás, de ver, por exemplo, Amílcar Cabral, quantos anos é que tinha quando
quando com um grupo de jovens lutaram pelo processo de luta de libertação nacional, ou mesmo processo de democracia. Se nós analisarmos mesmo a idade do José Maria Neves, do Carlos Veiga, eram jovens, não é? Na altura, os contributos que deram no seu tempo. Mas pronto, oxalá que as coisas possam melhorar ainda mais, mas pronto, estamos em tempos diferentes e cada qual tem que lutar da sua forma e das armas que tem para se poder melhorar da melhor maneira possível o nosso país. Muito bem, vamos sair agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já.